Eu queria comentar sobre CEP hoje, o que eu vejo que as pessoas acabam tendo aí uma dificuldade. É assim, as cartas de CEP têm uma cara parecida com esta aqui, né? Em geral, a gente vai representar dois gráficos, um da variação das médias ou variação de posição, e o outro a variação das variações, amplitude, desvio padrão ou algum outro indicador de variação. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: o que eu vejo que as pessoas acabam esquecendo é que quando a gente tem a carta de CEP ou qualquer carta aí de controle, análise de capabilidade, temos que lembrar o seguinte: a gente está marcando os valores neste sentido. Então, a distribuição está sendo medida aqui. Ó. Nós vamos comparar, que eu vou comentar na sequência, com a distribuição normal, porque todos esses conceitos de CEP, de capabilidade, do controle estatístico do processo, só valem se a distribuição for normal ou próximo de uma normal. E aí, então já começa aqui. Um ponto que a gente tem que deixar claro é: a gente está representando os pontos aqui nesse tipo de carta. Estes pontos é a média dos valores coletados, então isso aqui é uma carta por subgrupo de tamanho 5. Então a média dos valores coletados, de 5 valores coletados, eu vou lançar aqui, e a variação dos 5 valores eu vou lançar no gráfico de baixo. Nesse caso aqui é amplitude. Amplitude é um cálculo simples de variação, que é pegar o valor maior menos o menor. E assim nós vamos traçando as cartas, que normalmente a gente vai jogar numa planilha, seja Excel ou em algum outro software específico. Para que eu queria chamar a atenção, onde eu vejo que as pessoas acabam, de certa forma, se atrapalhando, é no seguinte: temos que lembrar que a carta está aqui. A distribuição está aqui, ou a distribuição normal está aqui, ou seja, nós estamos vendo variação neste sentido. E nós temos que associar estas análises à própria distribuição normal, porque isto só vale para distribuição normal. Então nós temos que lembrar daquela história do histograma. O que é o histograma? É que eu vejo que as pessoas acabam não associando isso. O que é o histograma? Eu vou coletar dados, já que a base é uma coleta de dados. O histograma, o próprio Excel faz o histograma para a gente. O histograma, o que é? É uma representação num gráfico de barras, só que esse intervalo das barras tem um cálculo. Tem um cálculo matemático que hoje não vai ser nosso foco de calcular. Vai ter uma formulinha, mas pediu para o Excel fazer, ele já vai trazer o histograma. Mas nós temos que lembrar qual é o conceito de um histograma. Por faixas de valores, quantas vezes, que o histograma é um gráfico de frequência, quantas vezes aquela faixa de valores aconteceu. Então aqui é frequência, quantas vezes? Então esta barra mais alta apareceu 12 vezes nesta coleta de dados. Que faixa que é? Entre 75 e 80. Então, uma faixa de valores aqui, entre 75 e 80, naquela coleta de dados, apareceu 12 vezes. Uma outra faixa, por exemplo, 65 a 70, apareceu 6 vezes, então metade da outra e assim por diante. Muito bem. Esse é o conceito de histograma. Então, se eu vou lá no Excel, peço para traçar um histograma, jogo lá uma coleta de dados, ele vai me dar esse histograma. Aí, nós temos que lembrar ou associar o que é a distribuição normal, porque toda essa história de CEP, capabilidade, só vale para distribuição normal. Então, o que a gente vai ter que pensar? O que é a distribuição normal? Imaginem que é um histograma com algumas características especiais. Por exemplo, ele é simétrico, ele é espelhado, né? Se eu pegar aqui esta parte do meio, o lado direito é espelho do lado esquerdo. Então, a proporção que estas faixas de valores estão aparecendo numa contagem de frequência, quantas vezes ela apareceu.
nós temos uma proporção tanto para o lado direito quanto o lado esquerdo. Ok, isso é uma característica do quê? Da curva normal. Então a curva normal, que vem lá do estudo de Gauss, tem uma série aí de características que nós vamos usar para poder avaliar o comportamento do processo, o que é chamado comportamento do processo, que são as variações. Como nós vimos naquela carta rapidamente, por exemplo, variação de posição, ou variação das médias e variação das amplitudes, ou do desvio padrão. E aí nós temos que lembrar o seguinte, aquele desenho da curva normal ou da curva do sino é uma representação simplificada de um histograma nestas condições. Essa história do espelhado. A média de uma distribuição normal vai estar aqui nesse centro, que é onde os valores acontecem mais. E aqui entra o conceito de média, de variação. Então, pela curva normal eu consigo entender variação, sei que está variando daqui até aqui numa escala numérica, e mais as proporções lá do desvio padrão, que mede esta variação ou esta dispersão no termo matemático ou estatístico. E aí outra associação que nós temos que fazer é a seguinte, ok, então temos que lembrar que saiu daqui, quer dizer, quando a gente olhar aquele perfil da distribuição normal, temos que lembrar que é o histograma simétrico que está aqui abaixo desta curva, né? Ou seja, eu tenho uma distribuição com estas características. Nós vamos aproveitar características lá do estudo do Gauss, ou do próprio estudo da estatística, por isso que entra lá a questão do desvio padrão. Então, a distribuição normal, ela garante umas proporções com base na média e no desvio padrão. E aí lembra, aquela carta de CEP que eu mostrei no início, era no lugar de desvio padrão, o que está medindo a variação é amplitude. Mas eu consigo depois, ou eu vou precisar do desvio padrão, ou do valor desse desvio padrão, que a gente vai calcular, usar aproximações e fórmulas estatísticas, para eu poder fazer cálculos do quê? Da capabilidade lá no final, ou do CP e CPK. Muito bem, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte, tudo isso aqui só vai ser válido, toda análise de CEP ou de capabilidade, ela vai ser feita em função disto aqui, ó, e nesta ordem. Primeiro, eu tenho que avaliar ou garantir que meu processo é estável. Depois, eu tenho que garantir que tudo isso segue uma distribuição normal. E pelos estudos lá do Gauss, ele mostrou que a maioria dos fenômenos da natureza segue uma distribuição normal. E depois fomos observando que a maioria dos processos Fabris também segue uma distribuição normal. E fora isso, aquela carta que eu mostrei no início, a carta de controle, quando a gente faz a coleta de dados por subgrupo, que era aquele exemplo, que era um subgrupo 5, também nós vamos estar normalizando o cálculo. E os estudos mostram que mesmo se eu normalizar meu cálculo, a conclusão que eu tirar, com base na distribuição normal, vai se refletir na minha coleta de dados. E por último, o cálculo da capabilidade. E que muitas vezes a gente só olha isto aqui, CP e CPK, cálculo de capabilidade. Ou até no estudo curto a gente chama de estudos de capabilidade, porque seria esse final. Mas a gente tem que lembrar, o que eu queria chamar a atenção aqui nesse vídeo, é isso, né? Primeiro eu tenho que garantir estabilidade, depois a normalidade, para depois poder olhar ou calcular esta capabilidade. Para quê? Para que as conclusões que eu vou tirar em cima da capabilidade sejam válidas. Então, muitas vezes, o cliente nos pede, quero uma capabilidade acima de 1,67. Na verdade, indiretamente ele está falando, o processo tem que ser estável, normal e capabilidade acima de 1,67. Porque não adianta eu só ter o cálculo da capabilidade, um CPK, acima de 1,67, se o processo não for estável. Se ele não for estável, se ele não estiver sob o controle estatístico, significa que ele pode variar repentinamente.
não é um processo com comportamento previsível, porque ele não tem uma repetição na sua variação. E aí também entra o conceito de causas comuns e causas especiais. Então, um processo sob controle estatístico, um processo estável, é um processo onde só tem causas comuns agindo nele, que é isso que nós queremos. Para quê? Porque nós queremos que no final ele seja previsível, ou aqueles cálculos CP/CPK sejam garantidos nessa totalidade, nessa integridade. Muito bem, garantindo a estabilidade, eu tenho que medir se a distribuição é normal. Como eu já falei, trabalhar para o subgrupo, a gente está forçando uma normalização nos nossos cálculos, e isso tem validade estatística, tem comprovação aí em estudos que mostram que é válido fazer desta forma, por isso que nós usamos. Tem que ver se eu posso aproximar para a distribuição normal ou não. Se eu não puder também, eu vou ter que trabalhar esses dados até eles serem normalizados. Estabilidade é a mesma coisa. Se não for estável, se não estiver sob controle estatístico, eu tenho que descobrir quais as causas especiais que agem nele quando ele não é estável, eliminar estas causas especiais para ficar somente com essas causas comuns, e aí ele passa a ser estável. Então eu vou medir se ele é estável, se não for eu vou estabilizar. Eu vou medir se a minha distribuição é normal, se não for eu vou normalizar. Para, no terceiro ponto, ou no final, fazer o cálculo de CP e CPK, fazer o cálculo da capabilidade. Então, quando a gente quer garantir um processo com CPK acima de 1,67, por exemplo, para os estudos curtos, né? Quando a gente quer ou tem essa especificação do nosso cliente, para garantir isto, ou para garantir que aquele CPK, o que é um CPK acima de 1,67? Quer dizer que eu vou ter praticamente 0 produtos fora do especificado. Lembrando que todas essas capabilidades, essas cartas de controle, eu tenho que fazer para cada cota, para cada medida do meu produto que me interessa, ou aquelas medidas importantes, né? Mas é por característica, né? Então teria que ter várias capabilidades ou várias cartas de controle. E aí também, se forem muitas, pode dificultar operacionalmente toda essa questão do CEP. E aí, então, o que eu queria chamar a atenção é para isso, essa estrutura. Eu tenho que garantir primeiro a estabilidade, depois a normalidade, para no fim trabalhar ou calcular a capabilidade. E depois também temos que garantir a capabilidade. Estabilidade, se o processo está sob controle estatístico, se ele é previsível, se não existem causas especiais agindo sobre ele. Normalidade é saber se a distribuição pode ser aproximada pela distribuição normal, e aí tem formas de medir isto, né? Para daí eu calcular a capabilidade. Qual é o conceito da capabilidade? Saber se o processo é capaz de atender às especificações, ou como eu falei, de atender aquela especificação que nós estamos eventualmente controlando. O ideal é que eu atendesse todas as especificações do meu produto. E aí nós vamos trabalhar nesse sentido. E aí, como é que a gente mede isso? Como é que eu sei se um processo é estável ou não, se ele é normal ou não, e a questão das capabilidades. Para saber se o processo é estável ou não, eu tenho que pegar uma coleta de dados, que aí é recomendado pegar 25 amostras e calcular, né, com subgrupo 5. Então eu teria que pegar 5 peças, dar um intervalo de tempo e pegar mais 5 peças, depois mais 5 para caracterizar o subgrupo. Para saber se o processo é estável ou não, eu devo analisar estas regras. Se algumas delas, e aqui chamo a atenção, basta uma delas não ser cumprida, que o processo é instável. Ou seja, existem causas especiais agindo sobre ele. Aí eu tenho que procurar quais são estas causas, eliminar estas causas para, com nova coleta de dados, ou monitorando o processo, se for o caso do CEP, das cartas de CEP, para poder enxergar ou
trabalhar naquelas melhorias até o processo ficar estável. Quais são estas avaliações ou estas regras que têm que ser cumpridas para o processo ser estável? Se eu tiver qualquer ponto fora dos limites, só que aqui chama atenção, limites de controle, não são os limites de especificação. Limite de controle é só um cálculo, são fórmulas que a gente acaba aplicando, mas são cálculos para saber se os pontos estão fora de um padrão ou se eles seguem um padrão. Para ser estável, ele precisa seguir um padrão. Mas não é só a questão de pontos fora dos limites. Se eu tiver sequência de 7 pontos acima da linha central, do centro, da média deles, ou abaixo da linha central, também caracteriza, e tem estudos estatísticos que mostram isso, caracteriza uma instabilidade. Sequência de 7 pontos crescentes ou decrescentes também caracteriza não estabilidade, uma instabilidade. E depois tem a regra do terço médio. Se 2/3 dos valores dos pontos estiverem dentro do terço médio, ou se 2/3 estiverem fora do terço médio, também caracteriza uma instabilidade. Aqui tem uma ilustração que ajuda a entender isso. Então, quais são as regras para a avaliação da estabilidade do processo? Primeiro, pontos fora dos limites. Então eu tenho que calcular, meus pontos estão aqui, aquela carta de CEP, como abri no começo. Calcula-se o limite superior de controle, limite inferior de controle, aí tem fórmulas para isso, ou softwares, tipo o Minitab já calcula isso para a gente. Se for uma planilha em Excel, teríamos que pôr essas fórmulas, e aí tem os cálculos estatísticos lá dentro da literatura do CEP, dependendo do tipo de carta. Mas a questão é o seguinte, o que a gente quer avaliar? Se eu tiver um ou mais pontos fora dos limites, esse exemplo, todo mundo está aqui dentro das duas barrinhas azuis aqui, limite superior de controle e limite inferior de controle. E aqui a média deles lá, ou a média entre os limites. Todos os pontos estão aqui. Um saiu aqui, fora. Um ou mais, Pelo menos um já é suficiente para caracterizar uma instabilidade. Qual é o conceito? Todo mundo está variando aqui e tem um que está variando fora do padrão dos demais. Então caracteriza uma instabilidade. Não posso ter esse caso para o processo ser estável. Mas também não é só esse. Se eu tiver uma sequência de 7 pontos, os valores estão saindo aqui, estou coletando os valores. Depois, aqui é depois que eu já fiz a coleta de dados. Então a média deles está aqui, o cálculo do limite superior do controle, limite inferior do controle. Então, lembrando, esses limites de controle só servem para ver esta estabilidade, para medir a estabilidade. Se eu tiver 7 pontos sequenciais acima da linha central, então aqui foram 7 ou mais, Pelo menos 7 acima ou abaixo, caracteriza uma instabilidade. Por quê? Os valores estavam com uma determinada variação, um determinado comportamento, de repente ficou tudo juntinho aqui e depois voltou para o padrão inicial. Então significa que houve uma diferença ou uma mudança no padrão do comportamento desse processo. Caracteriza uma instabilidade. E não é, a questão aqui não é se melhorou ou se piorou. A questão agora nós estamos avaliando o seguinte: esses valores seguem um padrão? Ou eles variam dentro de um padrão ou não? Então esses dois casos estão caracterizando situações que não variam conforme um padrão. E também tem outros casos, sequência de 7 pontos crescentes, tudo subindo, ou decrescentes, também a mesma coisa, vinha variando assim, depois porque começou só a subir ou só a descer, também caracteriza uma instabilidade. E aquela regra dos 2/3. Esta é mais difícil de fazer assim na mão, mas eu teria que pegar esta distância entre os limites de controle, dividir por 3, então teria 1/3 mais ou menos aqui, 2/3, 3/3, divide em 3 essa distância aqui. Aí se eu traçar estas linhas do terço médio, então o que vai ficar aqui no meio é o terço médio,
Se eu tiver uma concentração de valores dentro do terço médio ou uma concentração de valores fora do terço médio, nesta proporção de 2/3, então se 2/3 dos meus valores estiverem aqui dentro desta faixa do terço médio ou fora, né, desta faixa do terço médio, caracteriza também uma instabilidade, mudança de padrão. Se os limites de controle, a média, são calculados com base nos valores coletados, por que eu tenho muitos valores próximos dos limites, muito abertos, ou, neste caso, muitos próximos da média e poucos próximos dos limites? Então, significa também uma instabilidade. Então, a ideia da estabilidade é a ideia de repetição, é a ideia de seguir um padrão. Então, o primeiro passo é analisar a estabilidade, que é esta avaliação com base naquelas regras. Feito isso, nós vamos passar para o segundo ponto, que é avaliar a distribuição normal, porque tudo isso só tem validade se a coleta de dados que foi feita for ou puder ser aproximada da distribuição normal. Tem que ser muito próximo da distribuição normal. Por quê? Porque todos aqueles cálculos que nós vamos usar para CP e CPK só são válidos para a distribuição normal. E aí, como é que a gente vê esta questão da normalidade? É aquela história do histograma que eu comentei. Então, cada vez que a gente olhar, porque a gente tem mania de representar a curva normal, a curva do sino por esse perfil, mas tem que lembrar que o histograma está aqui, aquela história do histograma, né, espelhado, a média está bem aqui no centro, e eu tenho aqui, né, média e variação, tenho uma visão de média e variação. Então, eu tenho que ver se aquela distribuição pode ser aproximada por uma distribuição normal, porque nós vamos usar estas características da distribuição normal ou do estudo do Gauss para fazer cálculos do CP e CPK. Então eu tenho que ter certeza que aquela coleta de dados pode ser aproximada por uma distribuição normal. Então, a análise da normalidade, eu preciso saber se aqueles dados estão próximos de uma distribuição normal, se eu posso considerar aquela coleta de dados conforme a distribuição normal, se existe uma normalidade. E aí tem alguns métodos para isso, tem alguns softwares que fazem, como o próprio Minitab, que já é preparado para isso, mas também eu posso calcular aí por fórmulas para colocar no Excel, por exemplo, fórmula simples, frequência acumulada, onde a gente estaria transformando a distribuição normal em uma reta. E aí, se os pontos estiverem alinhados, eu posso considerar como a distribuição normal. Se esses pontos estiverem fazendo uma curva, aí eu não posso considerar uma distribuição normal. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que normalizar. Então, quando não é estável, o que a gente faz? Eu vou medir estabilidade. Se não for estável, eu tenho que estabilizar. Como? Entendendo ou procurando as causas especiais, que são aquelas causas mais brutas, mais abruptas do meu processo, aquelas que têm mais impacto no resultado, que tiram o meu processo da estabilidade ou de um padrão. Depois, a gente vai fazer a normalidade, ou avaliar a normalidade. Se for distribuição normal, ok. Se não for, eu vou normalizar. Aí tem também alguns recursos estatísticos, por exemplo, trabalhar com o subgrupo, ou aumentar o tamanho do subgrupo. Então, nós temos que garantir estabilidade e normalidade para, agora, calcular a capabilidade, ou as capabilidades. Qual é o conceito de cálculo de capabilidade? É aquela história de erro de alvo, né? O que é um processo estável, capaz? É um processo onde eu tenho pouca variação e ele está centralizado no meu alvo. E aí eu posso ter outras situações. Processo com muita variação. Isso é um processo que está centrado ou centralizado, mas tem muita variação. Então eu vou ter muito erro de alvo. Aqui eu tenho um processo que tem pouca variação, mas está deslocado do alvo. Aqui eu tenho um processo que está deslocado do alvo, mas também tem muita variação.
E aí a gente entra no cálculo de CP e CPK. São fórmulas também, então é só aplicar fórmula no Excel, a gente pode jogar essas fórmulas também, sem problema. Mas é interessante a gente também refletir sobre isto. O que mede CP e CPK? Um deles mede variação e o outro mede centralização. O CP, ele mede variação. Então o CP, aí tem uma fórmula. Eu vou pegar a tolerância, agora são os limites de especificação, não são mais aqueles limites de controle. Vou pegar a minha tolerância, aqui, limite superior menos inferior, esse espaço aqui, e vou dividir por 6 desvios padrão. Então eu calculo o desvio padrão, o Excel faz lá o cálculo do desvio padrão para a gente, 6 vezes desvio padrão. Por que 6? Porque o calculatório da curva são 6 desvios padrão. Ou seja, o que nós estamos medindo com o CP? Quantas vezes essa curva, a nossa distribuição, então lembra que é aquele histograma da nossa distribuição, os valores coletados. Quantas vezes esse histograma, ou esta curva, cabe dentro da especificação? Se ela couber, significa que o meu processo é capaz de garantir essa especificação. Se ela não couber, que seria ou os limites mais fechados, ou a minha variação, né, minha curva mais aberta, então eu vou ter partes da curva que não vão atender à especificação. Então o CP basicamente mede isso. E o CPK? Porque o CP ele só mede isso, qual é a variação e qual é a tolerância. Só que isso não é suficiente para eu amarrar e dizer ou tirar aquela conclusão que o meu processo garante aquela especificação. Eu preciso saber onde está centralizado o meu processo. Aí entra o conceito de CPK. Qual que é a ideia do CPK? É ver dentro do campo de tolerância, então imaginando aqui, né? Limite superior de especificação e inferior de especificação, teria um centro aqui, um centro do campo de tolerância. Esse processo ou está centralizado aqui bonitinho, como estava esta representação, também no centro do campo de tolerância, ou ele vai estar deslocado para a direita ou para a esquerda. Esse exemplo, deslocado para a direita, como é que eu calculo o CPK? Vou pegar essa distância aqui, ó, da média do processo, que é diferente do centro do campo de tolerância. Então, eu vou pegar limite superior, porque ele está deslocado para a direita, então é a pior situação. Limite superior de especificação, menos a média, essa é a média dos meus valores. E divido por meia curva, né? Por metade da curva, porque eu quero ver se tem espaço aqui, ó. Do mesmo jeito do caso anterior, ó, nesta representação tem espaço aqui, quer dizer que ele está garantindo aquela especificação. Só que para estar naquela condição, eu teria que avaliar CP e também o CPK. Então o conceito de CPK é esse, é ver o quanto ele está deslocado. Aí CPK, quando está deslocado para a direita, eu vou fazer esta conta, limite superior menos a média, dividido por 3 desvios. Quando está deslocado para a esquerda, eu vou fazer ao contrário, né? Que ele vai estar para o lado de cá. Então eu vou fazer para o limite mais próximo. Aí eu vou fazer, como aqui a escala é crescente para a direita, a escala numérica. Então nós vamos usar isso aqui, né? Por causa de problema de sinal. Vai ser a média, que vai estar para o lado de cá, menos o limite inferior e divide por meia curva, que estaria do lado de cá. Enfim, são cálculos. Joguei lá na fórmula no Excel ou lá em outro software estatístico, no Minitab e tal, ele já vai calcular isso para a gente. Aí a gente tem as exigências lá de cliente, se for característica de segurança, característica especial, etc. Se for de estudo curto ou estudo longo, então em geral no estudo curto, que é o que mais a gente faz, a gente vai querer garantir 167 para as características de segurança ou características críticas, e no estudo longo, né? E como a gente usa como base muitas vezes só estudo curto, teria que ter um pouco mais do que isso. Na verdade, no cálculo seria um desvio padrão mais que isso. Então, se eu quero 167, no estudo curto eu preciso ter valor mínimo 2. Para características consideradas normais, que a gente quer um CP e CPK acima de 1,33, eu teria que garantir acima de 1,67 no estudo curto, para poder compensar a diferença entre estudo curto e estudo longo.
E aqui é uma ilustração para a gente entender essa questão. O CP ele só está medindo o quê? O quanto eu tenho de variação no meu processo e ver se cabe ou não dentro do limite de especificação. Aqui está começando no CP de 1, que é quando ele empata. Quando vai ser um CP abaixo de 1, o CP de 0,8 é quando a minha curva está mais esparramada aqui. CP de 1,33 é quando eu tenho um desvio padrão aqui, pelo menos, né, de cada um dos lados, que em geral, né, a gente vai querer CP maior que 1,33, aqui pensando só no CP. CP de 1,67, 2 desvios de folga, e CP de 2, 3 desvios de folga. Mas não basta só olhar CP, como eu falei, teve que usar CPK. Na verdade, nesta ilustração, todas estas distribuições estão no centro, certinho no centro do campo de tolerância. Quando isso acontece, o CP vai ser igual ao CPK. Então, na verdade, isso aqui é CP de 1, mas CPK também de 1. CP de 1,33, CPK de 1,33. CP de 1,67, CPK de 1,67, CP de 2, o CPK também vai ser de 2. Que é aquela história. Como aqui está centralizado, eu posso calcular para qualquer um dos lados. Então, eu faço aquela distância, limite superior menos a média, e divido por 3 desvios. Como aqui tem mais 3, é o dobro, então vai dar 2 a minha conta. E aqui tem a ilustração do CPK, com todos com deslocamento para a direita, só para ilustrar. Então, o que é um CPK de 1? É quando, para o lado que ele está deslocado, o lado pior, né? Porque para esse lado aqui tá bom, né? Ou está bem longe. Então, nunca vamos ter valores próximos aqui do limite inferior, nesta ilustração. O CPK de 1 é quando 3 desvios da curva, né? Ou 6 aqui todo, mas a ponta, né? Desses 3 desvios estaria coincidindo com o limite superior de especificação. Então, na hora que eu faço aquela conta, esta distância é a mesma que 3 desvios, divide um pelo outro, dá 1. O que é o CPK de 1,33? É que para o lado pior, eu ainda tenho uma folga. Então, este processo é melhor que este, né? Porque depois eu vou usar o estudo do Gauss para fazer esses cálculos. Que percentual de valores vou ter acima do limite superior de especificação. E assim a gente vai trabalhando esses cálculos, né? Então, o CPK de 1,33 significa que eu tenho aqui uma folga, então este processo de baixo é melhor que o de cima, que tem menos variação, na verdade, né? Já que aqui foram fixadas aí os limites de especificação. Então, para o CPK de 1,33, teria um desvio padrão ainda de folga aqui. CPK de 1,67, para o lado pior, 2 desvios. Então, o que está mudando de uma curva para outra? É o desvio padrão, né? Estou tendo menos variação, por isso que melhora o meu índice de CPK. Melhoraria o CP e o CPK. Né? E um CPK de 2 significa que eu tenho 3 desvios padrão de folga aqui. E aí, o que eu vejo muito, o pessoal calcula muito CP e CPK e toma a base só por aqui. Então, o que eu quero lembrar que não é só isso. Eu tenho que analisar estabilidade, normalidade e, por último, a capabilidade. Porque fazendo desta forma, estaríamos garantindo que um processo com 1,67 eu vou ter praticamente zero aqui de produtos fora da especificação, que é isso que se quer. Então, o 67 ele já dá próximo de zero e dá para fazer os cálculos, né? Quando temos exigência de CP/CPK, significa que temos que desenvolver processos que tenham uma variação tal que garantam, né, que sejam estáveis, que sejam próximo de distribuição normal e que garantam o CPK necessário. E aí sim, a gente pode dizer que vai ter um processo que, correndo de uma forma natural, uma forma normal, não vai gerar peças fora do especificado, porque esse processo tem uma variação tal e uma centralização tal que nós não vamos ter valores fora do especificado, que é isso que o nosso cliente quer.